o que acontece? Essa ideia do homem é produto do meio, ela veio da sociologia, através do método sociológico, mas nasceu com o filósofo Karl Marx. Karl Marx que desenvolveu essa ideia de o homem é produto do meio, porque ele utilizou o que a filosofia chama de dialética, que seria uma comparação entre o meio com que os ricos e os burgueses viviam e o meio com que os pobres viviam. Ele achava que aquela pobreza fazia com que as pessoas praticassem crimes. Mas, na realidade, isso é só um olhar muito cru e simples de um fato que é muito complexo. Porque o que acontece? A vida em sociedade, ela não se baseia só em pobreza e riqueza. Existem vários outros tipos de elementos que estão dentro do contexto social que podem induzir a uma pessoa a ser mais agressiva ou não. Por exemplo, hormônios podem fazer a pessoa se tornar mais agressiva, se tornar mais impaciente. Né? Vamos pegar um exemplo, um exemplo sazonal. Toda mulher não tem um período que chega, que ela está um pouco mais indisposta, uma sensação, assim, não está, chega o que eles chamam de período menstrual ali, que às vezes tem algumas alterações. Sim. Obviamente não estou falando que aqui vai cometer algum crime. Mas, por exemplo, tem gente que a transformação hormonal é tão grande que ficam tão impacientes que chegam a falar um palavrão, ou seja, uma falta de paciência. Eu estou dando exemplo de como que é diferente do homem é produto do meio, tá vendo? Ou seja, um hormônio pode alterar uma pessoa. Existem áreas que dentro da criminologia, que são a psiquiatria, a psicologia, que buscam entender o porquê que os indivíduos praticam crime e eles saem das respostas que a sociologia deu. Por exemplo, tem indivíduos que eles chamam de criminoso nato, que eles nasceram com algumas... existe um gene da agressividade. Esse gene foi descoberto através do genoma humano, do mapeamento do genoma humano nos anos 2000, e esse gene ele é responsável pela agressividade humana. Então, ou seja, todo ser humano ele tem meio que dentro dele uma inclinação para o mal, mas também tem inclinação para as coisas boas. E a gente vê isso também na Bíblia. A própria Bíblia cristã, ela fala sobre isso, né? De que o pecado original que veio com Adão, ele é a inclinação ao mal. Mas o último Adão, ele veio para trazer aquilo que era bom. Então, ou seja, nós temos essa ambiguidade existente dentro de nós, né, entre o bom, a natureza boa e a natureza ruim. E Karl Marx ele não admitia isso. Ele achava que o homem nascia bom e o meio é que transformava o indivíduo. Se fosse assim, eu e meu irmão teriam que ter seguido o mesmo caminho. Sim. Ou os dois teriam virado policiado, né, ou então criminosos. Sim. Mas na realidade isso não aconteceu. E esse tipo de entendimento sacrifica muitas famílias hoje em dia. Por quê? Quantas mães, eu já vi minha mãe, por exemplo, falar assim, em que eu errei? Por que meu filho fez isso? O que eu fiz de errado? Não foi culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa do irmão. O indivíduo que entra na vida do crime, ele entrou por ele mesmo. Ele decidiu fazer aquilo ali. Não é porque a sociedade o vitimou, não é porque ele é pobre, não é porque ele não teve estudo, não é porque ele é carente de algum serviço público. Não, nada disso. Quantas pessoas que são carentes, quantas pessoas que são pobres, quantas pessoas que não tiveram educação e são honestíssimas, são pessoas maravilhosas, que você chega até uma inveja de ter um caráter semelhante a essas pessoas, entendeu? Verdade. Então, ou seja, isso é uma falácia que foi desenvolvida por causa de um método mal analisado. Não estou aqui criticando os sociólogos, né, de maneira pejorativa. Na realidade, a pessoa que defende essa ideia é uma pessoa que precisa entender que um fenômeno não se explica com uma resposta só, se explica de maneira interdisciplinar e multidisciplinar. Então, ou seja, além da sociologia, eu precisaria da psicologia para explicar, precisaria da psiquiatria para explicar, a neurociência para explicar isso, precisaria por exemplo, no livro Criminologia por Outro Ângulo, a gente utiliza até a física para explicar o crime. Por exemplo, não sei se vocês já sabiam disso, mas em 2019 a Polícia Federal utilizou um cálculo matemático para poder prender pedófilo.
E Olha. eles conseguiram resgatar 6 crianças da mão de pedófilos na operação chamada Darknet. Aqui, a Polícia Federal do Brasil fez isso, através de cálculos matemáticos, utilizando teorias da física e um algoritmo. Então, ou seja, tem como explicar o crime, sim, mas de uma maneira multidisciplinar. Por isso que hoje eu sou contra dessa ideia de um homem é produto do meio. Sim. Por exemplo, você tem o caso do seu familiar, e essa história dele é só dele, foi uma decisão que veio só dele. E da mesma forma, ele pode sair por ele mesmo, quando ele decidir, quando ele falar assim, não, chega, ninguém me botou nisso aqui. Eu quero sair disso aqui, eu vou sair disso aqui. Hoje eu determino a minha vida que eu não vou viver mais essa vida. E ele vai viver uma vida diferente. Porque quando a gente determina algo no nosso coração, aquilo acontece de verdade.